Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o apóstolo Paulo nos dá algumas regras da verdadeira espiritualidade em Gálatas capítulo 6, os versos de 1 a 10. Paulo começa dizendo o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine-se os próprios atos e poderá então orgulhar-se sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O apóstolo Paulo, ele faz questão de nos mostrar que o pecado é uma realidade cruel, mas realidade existe. E ela existe no nosso meio, existe no meio cristão, existe dentro da igreja. Por isso Paulo diz o seguinte: se alguém for pego em algum pecado, ou seja, pode acontecer, Paulo diz que a verdadeira espiritualidade, aqueles que são espirituais, não devem excluí-lo da comunhão, não devem expulsá-lo da comunhão da igreja, mas, pelo contrário, deve com todo amor restaurá-lo, deve buscar a restauração da pessoa. A verdadeira espiritualidade, ela se mostra na busca da restauração. Há algum tempo atrás, eu vi uma frase, alguém disse que o exército cristão é o único que mata os seus feridos, porque antigamente a igreja evangélica era muito rápida em excluir. Ou seja, quando a pessoa era pega em algum pecado, não se tinha nenhum cuidado em restaurar, mas sim em tirar da comunhão para tirar o problema do nosso meio. O verdadeiro cristianismo, ele quer restauração. Ele quer que a pessoa seja restaurada. Olha, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, assim que Jesus o encontra depois de ressuscitado, Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, você me ama? E aí Pedro, sim, tal, o senhor sabe, diz: então pastoreia as minhas ovelhas. Ou seja, Deus é o Deus que dá a segunda chance. Ele faz questão disso. E uma coisa que Paulo faz questão de nos mostrar é que a gente deve ter cuidado. Aquele que hoje está restaurando, ele deve ter todo o cuidado consigo mesmo, para que ele também não caia. Em outro texto, Paulo diz o seguinte: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuidado, não caia. Ou seja, Paulo não diz, olha, aquele que está de pé, mas Paulo diz, aquele que pensa estar de pé. Por isso, devemos vigiar e orar, porque a queda, ela é iminente. É a coisa está ali na nossa frente. E só não cairemos se nós vigiarmos e orarmos. Por isso, devemos ter esse cuidado uns com os outros. Outra coisa que o apóstolo Paulo nos mostra na continuidade do texto: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo fala aqui de uma lei que não é uma lei cristã, é uma lei humana, a lei da semeadura. Jesus disse: aquilo que você quer que os homens te façam, assim faça a eles. Ou seja, tudo aquilo que plantamos nós colhemos. Por isso devemos plantar o bem, por isso devemos plantar o amor, por isso devemos plantar o cuidado, porque quando fazemos isso, no devido tempo, nós colheremos. Agora, você não colhe aquilo que você não plantou. A outra coisa, se você planta hortaliça, você vai colher hortaliça. Se você planta ódio, você vai colher ódio. Por isso, a lei da semeadura é uma lei tão importante. E o fundamental, Paulo diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Que a nossa vida possa sempre ser uma vida que faz o bem, que busca o melhor e que sejamos agentes da paz. Que Deus te abençoe, tenha um bom final de semana, estarei de volta segunda-feira nesse mesmo horário, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fique em paz.